Vamos lá. Se por algum motivo acontecer, vocês de congelar, acontecer qualquer coisa do gênero, pessoal, me avisa que eu falo mais devagar e interrompo. Vamos ver. Pessoal, vocês estão vendo... Vou tentar jogar minha apresentação aqui, vamos lá. Beleza. Todo mundo vendo aí a minha apresentação bonitinha, né? Legal. Pessoal, onde que eu parei com vocês? Doenças glomerulares, vamos lá. Só tirar um print screen aqui para provar que eu estou vivo, mandar para os professores. Mas é um caralho. Então, eu vou passando para a gente tentar indicar onde que a gente está. Pessoal, se atentem aí, fechem áudio, fechem vídeo para não pesar a minha conexão com vocês. Mais alguém está com problema de conexão, gente? Tá, nefrite embólica. Posso continuar daqui? Repito um trechinho para vocês? Beleza. Vamos lá. Vou fechar minha conexão aqui. Eu consigo ver o chat de vocês pipocando aqui do outro lado. Vamos lá. Estou fazendo uma operação de guerra aqui. Bom, iniciando, então, nossa aula. Se alguém tiver algum problema, vai me falando. Vocês já devem estar vendo no topo esquerdo de vocês, do celular ou do computador, tem um símbolo mostrando que essa aula está sendo gravada. Então, posteriormente, vou disponibilizar para vocês. Vou terminar a aula de hoje. Semana que vem, mesmo bate-horário, aula normal, aula completa, sem prejuízo nenhum. Então, eu falei para vocês semana passada sobre como acontece uma lesão no rim e de que forma que esse rim pode responder. Eu conversei com vocês que existem várias células importantes que respondem à injúria e que a capacidade de regeneração é limitada. E que muito da lesão depende, inclusive, de quão danoso é para qual tipo de célula. Por exemplo, se eu tiver uma lesão em membrana basal, pode ser que o processo seja irreversível. Isso é algo que vocês devem guardar na patologia para o resto do curso, tá, gente? Porque lesão em membrana basal, ele faz com que não tenha regeneração ou perca orientação de crescimento celular em praticamente todos os tecidos, não só para o rim. Então, eu estava falando com vocês sobre doenças glomerulares e eu estava discutindo sobre glomerulonefrite imunomediada. O que eu apontei sobre isso? Que esse tipo de doença ele está relacionado com a deposição de imunocomplexos ou com a produção de anticorpos antimembrana basal dos glomérulos. Isso acontece em algumas doenças, como, por exemplo, o pênfigo, lúpus, também algumas doenças autoimunes. O diagnóstico confirmatório depende de imunistoquímica e imunofluorescência contra os anticorpos antimembrana basal. Então, eu detecto uma concentração muito grande de anticorpos que vão destruir a membrana basal daquelas células. O que pode predispor a isso, além de processos congênitos ou causas, às vezes, desconhecidas? Processos infecciosos virais podem levar a glomerulonefrites autoimunes, devido à deposição de imunocomplexos. Então, o que eu comentei com vocês anteriormente, durante uma fase virêmica, tem a montagem de uma resposta imune, isso produz anticorpos. Esses anticorpos, eles, numa segunda viremia, eles se ligam aos vírus, formando um imunocomplexo. Então, esse imunocomplexo, ele passa um estado insolúvel,
se deposita dentro do glomérulo, levando um processo inflamatório. Por consequência da inflamação, de granulação de célula inflamatória, isso leva a uma lesão tecidual indireta, certo? No caso da imunomediada, em processos autoimunes, eu tenho um dano imunomediado direto. É uma ativação de macrófagos, por exemplo, ou até de neutrófilos, e eles destroem as células que estão marcadas. É como se eu fizesse uma opsonização daquele tecido que é próprio. Pessoal, está muito rápido, vocês conseguem ouvir bem? Está congelando? Como é que está aí para vocês, para eu continuar? Legal, tomei o meu café, agora eu tô bom, viu? Glomerulonefrite imunomediada, nós podemos classificar de 3 formas: proliferativa, membranosa e membranoproliferativa. O que eu falei com vocês, a diferença básica? Glomerulonefrite proliferativa, uma resposta mesangial intensa, aumenta o número de células, então eu tenho uma hiperplasia mesangial. Glomerulonefrite membranosa, eu tenho espessamento de membrana basal, eu tenho uma maior deposição de matriz mesangial, por isso que é chamado membranosa. E a glomerulonefrite membranoproliferativa, eu tenho tanto a hiperplasia mesangial, tanto quanto o espessamento da membrana mesangial, membrana basal. Então, quando a gente viu as imagens anteriores, quando eu faço o PAS, ele fica mais róseo. E quando eu faço o HE, eu vejo maior número de núcleos devido ao processo hiperplásico. Então, olha, um exemplo de glomerulopatia membranosa em cão. Vocês olhando na figura A, eu precisava, acho que aqui não tem uma ferramenta de pointer. Depois eu vou ter que melhorar isso com vocês. Na figura A, se vocês olharem os núcleos, eles são azulados, basofílicos. Entre esses núcleos, nós temos a membrana basal, que é o que delimita o glomérulo, e nós temos uma matriz rósea, que é devido ao espessamento de membrana basal e a deposição de matriz mesangial. Do lado, na figura B, nós temos um maçom. E aí, tudo que está em azul, ele representa tecido conjuntivo. Então, você vê que está bem azul, mais azul do que o normal. E embaixo, na figura C, vocês observam uma delimitação enegrecida no glomérulo. Está todo mundo vendo o glomérulo, entendendo o que é o glomérulo aí? O corpúsculo renal? Legal. Então, esse corpúsculo renal, que está todo enegrecido, isso é delimitação de membrana basal. Então, vocês conseguem comparar. Embaixo, C, eu corei em negro membrana basal. Em B, o tecido conjuntivo, que também compõe membrana basal, mas compõe também a estrutura da matriz mesangial. E em A, eu tenho uma coloração de hematoxilina e eosina, e o core, então, citoplasma e núcleo, para vocês comporem uma imagem completa na cabeça de vocês aí. Vou tentar só fazer uma coisinha aqui enquanto isso. Beleza, só estou gravando aqui depois para passar para o pessoal. Certo? Então, aqui, essa imagem, ela representa justamente a formação de complexos imunes, ativação do sistema complemento e início do processo de ativação para a lesão glomerular. Pessoal, eu vou colocar isso dessa forma na prova? Não. É importante saber isso? Sim. Por que é importante vocês saberem? Isso tem a ver com a terapêutica. Pessoal, qual que é a grande dificuldade que eu vejo nos dias de hoje? Às vezes o clínico, ele tem uma visão restrita da patologia e uma revisão restrita dos processos de lesão à célula. Consequentemente, você fica restrito a replicar protocolos. Por que é importante você saber como acontece cada um dos processos? Para você conseguir correlacionar com o fármaco que vocês usam, certo? Então, você vê aqui que ele aponta em cima, do lado esquerdo, o que acontece? Quais são as causas da lesão? Então, deposição de imunocomplexo e ativação do complemento.
Então, a deposição de imunocomplexo pode ativar sistema complemento. Resultado, migração de células efetoras. O que são células efetoras? Aquelas células do sistema imune que têm um mecanismo de ação efetivo, não é o oposto da célula de memória. Ela vai ter uma ação efetiva, ela vai funcionar. E aí vocês veem que tem várias células efetoras diferentes, inclusive plaqueta. Por quê? Plaqueta causa adesão plaquetária, forma coágulo, e continua o processo de inflamação, e isso pode ser também o início de um trombo em glomérulo, tá? Isso vai produzir vários fatores que estão relacionados com a ação efetora dessas células, por exemplo, citocina coordenando o processo imune, e vai lesar esse tecido. A lesão nesse tecido faz com que diminua a taxa de filtração glomerular. Se o processo for muito agressivo, nós teremos uma fibrose, que eu expliquei para vocês que o termo no glomérulo é uma glomeruloesclerose. E uma vez que tem fibrose glomerular, não tem mais o que fazer. E nós não retornamos mais o número de glomérulos suficientes para manter essa função renal. Perfeito? Então, aqui eu trouxe 3 imagens. Em cima, vocês vão observar a estrutura normal do glomérulo e essa organização, desde o epitélio parietal até o lúmen do capilar, uma revisão de histologia. E aí eu tenho 3 contextos diferentes. A, doença de deposição de complexo... Desculpa, B, doença de deposição de complexo imune. C, membrana basal antiglomerular. E o D, que eu não consigo enxergar aqui, porque tem justamente esse negocinho aqui, deixa eu ocultar ele. Isso. Doença celular epitelial visceral antiglomerular. E aí vocês olham lá em cima, ele tem uma legenda. Um é anticorpo circulante. O anticorpo circulante, na B, ele aponta que se liga ao antígeno circulante e forma um imunocomplexo. É um exemplo que eu trago para vocês da PIF, que funciona dessa forma. No C, é aquele anticorpo antimembrana basal. É um processo autoimune em que o anticorpo ele tem uma ação contra um antígeno da membrana basal, destruindo a célula devido a esse processo de opsonização. E o outro, eu tenho um anticorpo circulante que pode ativar, por exemplo, uma cascata via complemento. Então, aqui um exemplo de glomerulopatia proliferativa, aumenta a basofilia, porque aumenta o número de núcleos, em cima eu tenho um HE, e embaixo eu tenho um PAS. E aqui um exemplo de uma glomerulopatia mesangioproliferativa, ou membranoproliferativa em alguns casos também, porque você vê que ele tem a proliferação do mesângio, hiperplasia mesangial, que são as setas que apontam vários núcleos, e você tem um espessamento na matriz mesangial, você vê que está mais eosinofílico na figura A. E na figura B, nós temos um maçom, que ele cora o tecido conjuntivo, e você vê que ele fica bem azulado. Certo? Aqui, então, esse conjunto de membrana proliferativa, você vê o glomérulo aumentado, você vê que os espaços na cápsula de Bowman, eles estão reduzidos entre o glomérulo e a cápsula de Bowman, você vê que ele está bem justinho aqui. Aumenta a celularidade, então aumenta-se a basofilia e aumenta-se também a eosinofilia desse glomérulo. Pessoal, só lembrando, o que é gravado aqui nessa aula, hein, é tudo, tá? Vai gravar o slide e o que vocês comentarem, tá? Então, por favor, sejam moderados no que vocês vão falar aqui dentro também, tá? Que isso vai ficar registrado, eu vou manter isso comigo. Perfeito? Falei com vocês também em aula passada sobre a glomerulosclerose segmentar, quando parte do glomérulo ele é acometido por processo de fibrose. Falei também que ele pode acometer todo o glomérulo, então uma glomerulosclerose global, certo? E aqui um exemplo de uma glomerulopatia membranosa, então eu tenho um aumento dessa coloração rósea, parece que tem linhas róseas mais espessas. Vocês veem o meu ponteiro, o meu mouse? Ah, vocês veem meu mouse? Ah, então perfeito. Melhor ainda. Então vejam aqui, ó, a membrana mais rósea, isso é um espessamento de membrana basal, tá? E aí você vê essa área rosa, isso aqui é matriz mesangial também que está sendo depositada.
Isso aqui eu também comentei aula passada com vocês, a formação de êmbolos devido à infecção por Actinobacillus ecoli. Então, essa região basofílica amorfa, tem vários pontinhos, isso representa crescimento bacteriano. Aqui, um caso de leptospirose, eu cheguei também nesse slide com vocês, apontei que ela leva um quadro hemolítico, por isso essa coloração acastanhada em região cortical. Lembrando, já aproveitando essa imagem que está bem bonita, região de crista renal, essa regiãozinha aqui é uma região muito sensível a variações circulatórias, tanto que é uma das regiões que nós sempre devemos observar em equinos e equinos, devido à lesão necrótica por anti-inflamatórios não esteroidais. Certo? Então, isso aqui era um resuminho, uma das últimas partes que eu acho que eu estava comentando com vocês, que no processo de glomerulonefrite crônica, nós temos uma glomerulosclerose, uma fibrose glomerular, então nós teremos uma hialinização, fica mais eosinofílico, uma hipereosinofilia, devido à deposição de tecido conjuntivo fibroso, uma tentativa de deposição de matriz mesangial, uma tentativa de resposta mesangial, tem uma hipocelularidade, porque isso, depois, quando tem uma glomerulonefrite já global, diminui a quantidade de núcleos, então a gente tem um processo de fibrose. Digo que pode ser segmental ou global, quando o segmento é afetado ou quando todo o tufo é afetado, como é o caso das imagens que eu mostrei anteriormente. Metade do tufo estava, 50% dele mais ou menos estava comprometido, então eu diria que era segmentar, e a 50% quando todo ele estava cometido, eu apontei como global. Pessoal, tudo isso que eu estou mostrando para vocês não é algo fácil de se visualizar em um momento inicial, mas agora que vocês sabem, vocês começam a entender os processos. E isso é legal para correlacionar também com patoclínica, como é que eu vejo isso lá no meu exame da urinálise, o que acontece. Então, quando eu falo hialinose, esse aumento de eosinofilia, nesse caso aqui não é um HE. O PAS, ele cora tudo que é carboidrato em rosa. Então, você vê essas áreas bem róseas devido à marcação positiva do PAS. A gente fala que isso aqui é um quadro de hialinose. Aqui também, ó, glomerulonefrite atrófica. Olha que legal. Você vê o glomérulo todo pequenininho dentro do corpúsculo, tá travando para todo mundo, eventualmente um ou outro pode ser que trave, tá, gente? Por isso que eu vou disponibilizar a gravação. Se estiver travando, vão me informando e eu desacelero ou repito. E aqui, entre a cápsula de Bowman e o glomérulo, vocês veem um exudato. Está travando para todo mundo ou só o Glows, que eu não sei quem é, está travando? Beleza, vamos lá. Se for travando, vocês se manifestem, gente, para eu se estiver travando, pessoal, me avisa para eu desacelerar. Não deixa passar, não. Já avisa na hora. Tá congelando muito. Aí eu dou uma desacelerada e eu repito. Qualquer pergunta que vocês tiverem durante a aula, perguntem no meio mesmo, que eu interrompo e vou respondendo as perguntas que eu estou vendo o chat de vocês aqui. Eu estou com duas telas trabalhando, tá? Comentei com vocês sobre a amiloidose também. Aí o exemplo, inclusive, que o professor estava discutindo em sala de aula era do equino, que é imunizado várias vezes, levando a uma deposição de proteína amiloide inflamatória. Essa aqui, ó, amiloidose reativa, proteína AA, tá? Essa outra proteína amiloide não é o principal que a gente acaba encontrando, mas eventualmente a gente vai ver em alguns sistemas a ocorrência dessa deposição. Vejam, quando vocês estiverem fazendo uma necrópsia, olharem no rim, vem o questionamento, será que é normal ou não? É muito comum vocês receberem animais com processo inflamatório, com processos
renais crônicos, por exemplo, os gatos. Então, a gente vê que ainda existe uma certa definição córtico-medular, embora você vê uma perda, um início de perda dessa definição. Você vê que tem áreas empalidecidas, tanto na junção córtico-medular quanto na região cortical. Toda essa irregularidade leva a uma aderência de cápsula. Você vai tentar tirar a cápsula, parece que ela não sai. Você vê que toda a superfície está irregular, com pontos avermelhados. Isso aqui que vocês estão observando é característico da fibrose. Isso aqui já é uma visualização macroscópica decorrente do processo fibrótico. Tá? Nefrite embólica ocorre decorrente de processos, muitas vezes, sistêmicos, bacterêmicos, e aí eu citei 3 bactérias para vocês, Actinobacillus, Erysipelotrix e Mannheimer. Essas 3 bactérias, elas fazem de bacteremia, e durante o ciclo bacterêmico, elas podem parar no rim. O que pode acontecer também, essas bactérias pararem no pulmão. Então, essas são 3 bactérias que têm dados de pneumonia posterior ao processo de bacteremia. Então, aqui um exemplo de uma glomerulonefrite embólica. Isso aqui é clássico num quadro de erisipela. Vocês veem várias petequias. Isso aqui são pequenas hemorragias nas áreas de embolização. Isso entra no processo de necrose. Essa necrose depois ela vai começar a tentar ser reabsorvida por um processo inflamatório, então começa a ficar mais pálida e formar um halo avermelhado em volta para a reabsorção desse material necrótico. Eventualmente, então, pode acontecer também a agregação plaquetária nos vasos glomerulares, formando trombos. Aqui na imagem A é mais difícil de visualizar, embora esteja apontado, mas aqui na imagem B fizemos já uma coloração especial e a gente consegue encontrar o trombo bem definido, obstruindo esses capilares glomerulares. Isso leva ao aumento da pressão intraglomerular e interfere, inclusive, na taxa de filtração glomerular. Tá? Isso aqui leva à inflamação, uma resposta mesangial. Aqui a gente já começa a ter vai começar a ter uma resposta mesangial que pode seguir por um processo de fibrose a longo prazo. Certo? Essa imagem aqui eu perguntei para vocês lá na aula se poderia ser sempre uma isso aqui poderia ser uma neoplasia, desculpa. Porque vocês veem pontos esbranquiçados próximo da região subcapsular, e eu chamei isso aqui de uma nefrite piogranulomatosa. Por que piogranulomatosa? Eu tenho infiltrado neutrofílico, como eu tenho infiltrado macrofágico, um processo agudo junto de um processo crônico. Tá? Em alguns casos a gente chama isso de crônico ativo. Isso aqui você tem que olhar com muita cautela para não confundir com o processo neoplásico. O linfoma, dependendo do tipo de linfoma, ele pode formar vários pontos esbranquiçados no parênquima renal. Na dúvida, sempre faça histologia. Sempre usem da histologia para confirmação diagnóstica, por mais que seja óbvio alguns dos processos macroscópicos. Tá? Doenças glomerulares virais, elas são comuns, geralmente em filhotes nós vemos com maior frequência, várias são as doenças glomerulares virais, citei para vocês antes, morbilivírus, adenovírus, como um exemplo, que são doenças que nós encontramos em cães filhotes. O cuidado que vocês têm de ter na vida de vocês, não é porque o filhote foi vacinado que ele não vai ter, por exemplo, sinomose, que ele não vai ter hepatite, que ele não vai ter nenhuma dessas doenças, herpes vírus, ou que ele não vai ter adenovírus. Ele pode vir a desenvolver, tá? Isso é um processo que eu tenho visto com uma certa frequência. O animal tomou 1 ou 2 vacinas, não completou o período ainda, o protocolo completo de vacinação, não respeitou-se o tempo ainda de montagem de resposta imune, e esse animal é exposto a algum desafio. Resultado, ele fica doente e algumas lesões importantes. Lesão em rim, fígado, pulmão e coração, dependendo do vírus. Tá? Além das lesões neurológicas. Certo? Eu acho que a gente parou aqui, se eu não me engano. Certo ou errado?
Beleza. Então, vamos lá. Doenças tubulares. Eu tenho problemas que podem ser hereditários, problemas congênitos. São os mais frequentemente diagnosticados? Não. Vai aparecer com mais frequência em quem? Cachorro de raça, processo de cruzamentos consanguíneos, tá? Mas não é o que a gente vê com maior frequência. Necrose tubular aguda decorrente de nefrotoxicidade já é algo mais frequente. Quando que eu consigo detectar isso na clínica? Histórico, você faz todo esse trajeto do histórico, ou exame necroscópico, porque eu vou falar, biópsia é algo que a gente comentou em sala de aula, o pessoal acaba não fazendo. Então, os pigmentos por si só, como por exemplo, bilirrubina, mioglobina e hemoglobina, são pigmentos que podem levar a uma toxicidade. Mas geralmente o que é mais discutido na clínica? Toxicidade tubular decorrente da aplicação farmacológica. Então, exemplos: oxitetraciclina, que é um antibiótico muito utilizado na clínica, no sistema produtivo, em grandes animais. Suíno é muito utilizado. Sulfonamida é utilizado na clínica, então já é avisado. Se o paciente tem insuficiência renal, dependendo da espécie que você está trabalhando, não se aplica. E cisplatina, ele é utilizado em protocolos quimioterápicos, ele pode levar a uma lesão renal. Então, quando você está fazendo quimioterapia, faz uso desse tipo de medicamento, você tem que avaliar a função renal, fazer um acompanhamento completo desse animal, para ver se tem uma lesão tubular ou não. Algo que vocês já discutiram antes em fisiologia. Qual que é a importância da lesão tubular? Se acontecer uma lesão tubular, você não tem aquele processo de concentração da urina também, e pode começar a ter deposição de algum composto dentro desse túbulo, resultado, interrompe o processo de filtração glomerular, não funciona o rim, não interrompe, para de funcionar o rim, tá? O processo de nefrotoxicidade nós também podemos ter por outros compostos, metais pesados, mas aqui dois que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui. Esse aqui, intoxicação por plantas. Então, uma planta famosinha aí, Pteridium aquilino, não sei se vocês já ouviram falar nisso, se tiveram algo do gênero, Pteridium aquilino. Tem uma doença em bovinos que vocês vão ouvir falar, que chama hematúria ou enzótica. O que é isso? Hematúria é a presença de sangue na urina. Então, você vê o bovino urinando sangue vivo. Isso é decorrente de um processo de intoxicação por planta tóxica. Pessoal, começou uma chuva aqui em casa muito forte. Se acontecer alguma instabilidade, me avisem. Outro processo que pode acontecer, exotoxinas. O que são exotoxinas, ou até endotoxinas também podem levar à lesão? Vocês sabem a diferença entre endo e exotoxinas? É algo que eu já comentei com vocês, né? Alguém pode responder. Diferença entre endo e exotoxinas. Beleza. Então, tem algumas exotoxinas que levam a uma lesão direta no glomérulo, e no processo de sepse, devido à alteração vascular glomerular, eu posso ter hemorragia e alteração da perfusão, levando inclusive a processo necrótico. Alguns processos de hipervitaminose também levam a doenças glomerulares. Como é visto geralmente essa injúria tubular aguda no cão ou no gato durante o exame histológico? Vejam aqui na imagem A1HE, eu vejo a delimitação do túbulo. Dentro desse túbulo, eu vejo uma perda desse arranjo tubular. Você vê que tem áreas que não tem mais núcleo. Isso é característico, então, de necrose desse túbulo. Tem uma outra célula que ainda com o núcleo, todo o resto já perdeu o arranjo, perdeu a forma. Aumentou a eosinofilia e não tem núcleo. Quando eu faço PAS, você vê aqui todo desorganizado, pontuando alguns dos núcleos. E quando eu faço uma maçom, você vê só uma mancha rósea. Isso é injúria tubular aguda. Tá? Esse processo é grave, em alguns casos, se for devido a uma toxicidade, isso aqui é atendimento emergencial. E essa imagem que eu acho linda para comparar, para vocês entenderem a diferença entre os processos agudos, crônicos, e como vocês vão ver isso na vida real. Então, tenho 3 rins aqui, ó, da direita para a esquerda, A, B e C. Tá? Se eu não me engano, aqui eu tenho no meio um rim bovino, e aqui 2 rins de carnívoros em A e C.
Você vê aqui, infarto renal agudo. Eu vejo aqui no ápice uma região avermelhada, estão vendo? Aqui também uma região avermelhada, isso é decorrente do infarto renal. Vê que parece estar um pouquinho mais pálido, mas essas áreas são as áreas de infarto. Leva, então, uma necrose coagulativa nessa região. Posteriormente, isso aqui fica pálido, com um halo mais avermelhado. Aqui um caso de infarto também visto com um corte transversal desse rim. Então, ó, essa área pálida é a área de infarto, essa aqui também. Então, isso tudo que é pálido é região de infarto, não chega ao sangue. E tem um quadro de pielonefrite. Você vê que toda a região cortical tem algumas áreas um pouco mais pálidas, uma coloração também avermelhada heterogênea, tanto em região de córtex quanto em região de medula. Se fizer histologia, vocês vão ver aqui um infiltrado neutrofílico. Sempre a gente bate martelo que tem uma pielonefrite na macroscopia, nem sempre. Vamos fazer histologia para complementar isso aí. E no caso da figura C, eu tenho um infarto crônico, olha, um processo cicatricial, então você vê uma depressão na cápsula, isso aqui leva à aderência de cápsula. Se você tentar tirar a cápsula, ela fica firme junto desse rim, fica difícil de você retirar. Isso aqui, então, é decorrente da fibrose. Então, ele diminui e fica mais firme, essa região. E aqui, olha que legal, o progresso das coisas. É algo que eu acho que eu tinha passado. No caso de infarto renal agudo, costuma causar dano em adrenal? Não, não é o esperado dano em adrenal, tá? Só que o animal, se ele tiver com muita dor, e essa dor for crônica, a gente pode ter uma alteração em adrenal decorrente da ativação dessa via de estresse, mas não devido à lesão renal, tá? Figura A, B e C é um progresso da lesão devido ao infarto. Na figura A, você tem, então, a formação de um coágulo, essa lesão avermelhada, que acontece posteriormente, necrose coagulativa, então fica esbranquiçado, e em volta forma um halo vermelho, que é onde tem o infiltrado inflamatório. Posteriormente, isso tudo é substituído por tecido conjuntivo fibrose, formando uma cicatriz. E essa cicatriz, então, é vista como uma depressão na região onde aconteceu o infarto. Veja que aqui ele se manteve restrito ao córtex, porque um dano provavelmente na crista renal, que é o que eu comentei com vocês anteriormente. Crista renal é muito sensível a fármacos, é muito sensível a variações de pressão. Então, se acontecer alguma lesão, ele danifica todo o córtex. E aqui várias imagens muito, muito, muito bonitas. Embaixo aqui, ó, na figura C, o infarto, tal como eu mostrei para vocês, a área de infarto e as linhas delimitando essa região de infarto. Na figura D, uma fibrose, você vê que ele forma esse triângulo também, certo? Aqui em cima também o infarto, olha, já iniciando um processo de fibrose, olha só, duas áreas bem grandes de infarto, aqui eu apontando com a seta, e no A aqui o infarto agudo, ó, ele é avermelhado, nesse caso ele comprometeu tanto a região cortical quanto a região proximal aqui, a região um pouco mais distal da crista renal, quase chegando aqui na pelve renal, e olha só, bem bonitinho. Não é figura, não é só desenho de livro, aquelas esquemas, vocês veem que na vida real isso também acontece. E notem que nesse rim D aqui, provavelmente é um rim de um felino, que ele é mais pálido naturalmente, ele está todo irregular. Beleza, pessoal? Então, quando eu olhar um processo de infarto, olha que legal aqui no HE. Você percebe, gente, que tem uma região que tem ainda alguma basofilia, um pouco mais azulada, parece que eu vejo uns pontos de alguns núcleos, e você vê aqui nessa região, ó, toda essa região aqui, que eu não enxergo mais nada. E chega para a região de cá, eu começo a ver uma basofilia de novo. Eu sei que é uma necrose coagulativa, porque, vejam só, no meu mouse aqui, ó, eu vejo um glomérulo, eu vejo outro glomérulo, eu vejo outro glomérulo, eu vejo outro glomérulo, parece que está brotando agora quando eu aponto, mas quando você coloca no microscópio, você vai ver isso com maior clareza. Então, necrose coagulativa mantém a arquitetura tecidual. Então, interrompeu o oxigênio, tem a coagulação dessas proteínas, mudança do pH, então ele fica sem núcleo, porque o núcleo vai sendo degradado, a célula morre, fica mais eosinofílico,
Então, é o que vocês estão vendo aqui, tudo mais eosinofílico. E a região que não está afetada, você vê ainda uma certa basofilia. Certo? Alguma dúvida até aí? Beleza. Seguindo. Doença de pelve renal, eu não lembro se foi na turma de vocês, teve algumas turmas que nós pegamos um caso de hidronefrose. O que é hidronefrose? É aquela dilatação da pelve renal decorrente de um processo obstrutivo. Geralmente, quando acontece isso? Com formação de urólitos, a pedra no rim, tá? Então, isso pode obstruir ureter, pode obstruir uretra, e como eu comentei com vocês, não tem mecanismo de feedback negativo para a produção de urina. Resultado, o rim continua produzindo urina e leva à dilatação de pelve renal. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu tenho um hidroureter, olha aqui embaixo. Hidroureter, ele está dilatado, e vocês veem aqui, ó, dilatação de pelve. Você vê que ela cresceu, comprimiu toda a região medular, a pelve que ficaria restrita, só que ela subiu e comprimiu todo esse rim. Outra doença que nós encontramos frequente na pelve renal é a pielonefrite. Quando é diagnosticado? Urinálise. Isso aqui geralmente é decorrente da progressão de uma cistite. Então, começa uma infecção no trato urinário inferior, isso ascende quando não é tratado e chega no rim levando a uma pielonefrite. E aí você vê aquele acúmulo de pus na pelve. Isso não é raro. É visto com frequência, geralmente em animais mais idosos, animais que têm uma certa proximidade do ânus com a vulva, então geralmente fêmea, que já teve vários partos. Então, por exemplo, em bovinos, quem já viu uma fêmea bovina idosa, vê a conformação na região perineal, é comum defecar e aquelas fezes acabam entrando em contato com a vulva e isso predispõe à ocorrência de uma cistite que progride para um quadro de pielonefrite. Numa urinálise, vocês vão ver um aumento de neutrófilos, uma neutrofilia. Dúvidas até então? Eu acho que alguns slides ficaram meio fora de contexto, né? Mas dá para a gente seguir. Beleza. Em região de crista renal, próximo daquela junção córtico-medular, eu citei para vocês que pode acontecer um processo necrótico devido à intoxicação ou à utilização de anti-inflamatório não esteroidal. Isso é visto com uma certa frequência em equinos, devido a processos de cólica, tratamentos de quadros de cólica e laminite, pode acontecer. Aquela doença que eu apontei para vocês, como essa necrose em região de crista, a gente chama isso de necrose papilar. Isso está relacionado, então, com a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Então, é isso aqui, ó, figura B, ó. Olha aqui embaixo, isso aqui é a necrose da crista. Você vê que ele fica bem próximo da pelve, ó. Necrose da crista. Aqui é a mesma coisa, necrose de crista. E você vê que já tem uma alteração aqui, ó, em toda a região córtico-medular, ó. Você vê que o córtex dele já está todo amarelado. Então, falamos aí de túbulo, algumas coisas já de pelve, glomérulo, lá da região cortical, e aí eu vou falar agora de um outro compartimento que pode vir a ter problema, que é a região intersticial. Então, falei de túbulo, falei do que pode acontecer em região tubular, em região glomerular, e aí a gente precisa discutir também que em alguns momentos pode acontecer um problema no interstício e não necessariamente leva a uma alteração direta no glomérulo ou no túbulo. Então, lesão intersticial é naquele tecido de sustentação do rim, naquele tecido que está em volta, entre os túbulos, entre os corpúsculos renais, tá? É muito frequente encontrar processo inflamatório
decorrente é processo infeccioso, então nefrite granulomatosa é uma das condições, mas não a única. Infiltrado linfoplasmocítico também pode ser visto. Então, nefrite granulomatosa é comum em processos crônicos, alguns processos parasitários crônicos também. Em alguns casos, eu posso ter um infiltrado eosinofílico. Em processos virais, eu encontro infiltrado linfoplasmocítico nesse interstício, e é claro que processo inflamatório intersticial acaba interferindo em todo o funcionamento desse rim, porque ele infiltra e expande o interstício. Consequentemente, ele pode comprimir as regiões onde nós temos luz tubular, onde nós temos corpúsculo renal, tá? Vocês podem ouvir, eventualmente, no livro, uma condição chamada xantogranuloma, tá? Isso aqui é uma condição em que tem um acúmulo de gordura no interstício renal devido a um processo hereditário, tá? Não é frequente, mas eventualmente isso é citado só para vocês saberem o que é. Não é aqui um processo causado por uma infecção levando ao infiltrado macrofágico, tá, gente? O que pode acontecer? Você tem essa hiperlipoproteinemia, você tem esse aumento da concentração de gordura circulante, isso chega no rim, é acumulado. Como acumula essa gordura no rim, pode ter um infiltrado, então, macrofágico e macrófago mononuclear, e ele fagocita essa gordura, tentando degradar isso, e forma aqueles macrófagos que são chamados, em alguns sistemas, como macrófagos espumosos, que dentro do citoplasma do macrófago é cheio de gordura. Ele fica com várias bolinhas nesse macrófago, tá? Isso não significa necessariamente que nós temos uma degeneração, por isso que tem essa fotinha aqui de uma lipidose glomerular. Nós podemos ter processos degenerativos no rim, como eu apontei para vocês, em glomérulo e em túbulo. Então, se eu aumento a concentração de gordura, se eu aumento a concentração de glicose, se eu aumento a concentração de alguns compostos na circulação que não devem ser eliminados na urina, esses compostos eles podem ser vão tentar reabsorvê-los e eles são acumulados no citoplasma. Isso, então, é uma degeneração, não é necrose ainda. Animal obeso pode ter a formação do xantogranuloma? Não é frequente, tá? Não é frequente. Eventualmente poderia acontecer? Sim, mas não é o processo mais frequente, tá? Então, nesse caso aqui, vocês veem várias áreas de vacúolos. Você vê que ele tem áreas pálidas. Isso é gordura. Quero confirmar que tem gordura no rim pelo HE, pelo maçom, que é a figura B, ou pela impregnação por prata, que é a figura C, é o suficiente sempre para eu confirmar? Não. Mas veja aqui embaixo na figura C, atentem-se aqui, ó, você vê várias áreas clarinhas, bem delimitadas. Estão vendo isso? Isso é onde tem o acúmulo também de lipídio. Tá? Da mesma forma que eu falei para vocês, que lá no glomérulo eu posso ter deposição de proteína amiloide decorrente de processo inflamatório crônico, ou decorrente de alguns processos que nós não sabemos a causa, e puxando um gancho que o Guerra falou em sala de aula, a proteína amiloide, alfa e beta-amiloide, principalmente beta-amiloide, é uma proteína que está relacionada com os quadros de Alzheimer. Então, deposição dessa proteína no neurônio, levando à morte neuronal. Então, pense, se aconteceu a deposição dessa proteína amiloide extracelularmente também, aqui no rim, no interstício, também leva a uma insuficiência renal, também leva a uma lesão renal. Então, a amiloidose intersticial também pode ser vista em processos inflamatórios crônicos, então aquelas doenças caquetizantes que levam a processos inflamatórios, por exemplo, uma neoplasia levando a uma síndrome paraneoplásica, em alguns casos pode levar a essa ocorrência, ou, por exemplo, imunizações constantes, ativações constantes do sistema imune. Qual espécie nós podemos ver isso? Virtualmente em qualquer espécie, tá, gente? Então, tanto em mamíferos, quanto em aves e répteis, vocês podem encontrar isso. Então, tem um teste que nós podemos fazer, você mistura Lugol, em alguns casos também você adiciona o ácido sulfúrico, vocês veem do lado direito aqui da imagem,
vários pontinhos enegrecidos. Isso é decorrente da reação do ácido com a proteína amiloide, ele produz essa coloração enegrecida, e isso é feito na necrópsia. Causas de amiloidose, tem algumas causas que uma predisposição hereditária, mas muitas causas de amiloidose na veterinária podem ser decorrentes de processo inflamatório crônico, tá? Inflamação crônica, neoplasia que leva a inflamação, infecção que leva a inflamação, ou, por exemplo, aqueles equinos soroprodutores, aves soroprodutoras, que eu imunizo constantemente, vacino elas e estimulo o sistema imune constantemente. Perfeito? Isso aqui, gente, é feito durante o procedimento necroscópico. O rim aqui, ele está fresco, tá? Depois que fixa, não fica tão bom você fazer essa técnica. Olha que legal. Um processo de amiloidose glomerular. Ele pode ser interstício, glomérulo, em qualquer região, e, entanto, em outros órgãos, tá? Tanto que no equino existe um quadro de amiloidose nasal. Ela se acumula no tecido nasal. Então, essa proteína aqui, eosinofílica amorfa. Eu quero confirmar que isso aqui é proteína amiloide. O que eu tenho que fazer? Vermelho Congo é o nome da técnica. E eu tenho que colocar essa amostra em luz polarizada. Acho que eu escrevi com zero. Isso, tá certo. Então, nisso você confirma o processo de amiloidose. Essas colorações que nós temos aqui, hematoxilina e eosina em A, isso aqui em B, PAS, C, maçom e D, nós temos aqui impregnação por prata. Com essas técnicas eu confirmo? Não. De que forma é que eu confirmo? Como eu coloquei no chat, vermelho Congo e luz polarizada. E o que eu falei para vocês, juntando agora, começando a misturar as brincadeiras, que nós podemos encontrar isso tudo misturado. Um caso de nefrite túbulo intersticial crônica. Então, você vê interstício, túbulo, envolvendo no mesmo processo. Primeiro, retiro a cápsula. Vejam a figura A. Eu vejo a área cortical empalidecida, irregular. Quando você olha a superfície renal, totalmente irregular. Parece que forma vários nódulos pequenininhos. Isso aqui é devido ao processo de fibrose, tá? Puxando um gancho de um assunto que foi lá atrás, no começo das minhas aulas. Esse processo de fibrose pode levar a uma alteração na filtração renal. Isso leva a uma expansão desse parênquima renal e expansão da cápsula. Em alguns casos, nessa condição, pode acontecer a formação de cistos renais, tá? Em alguns casos, de cistos subcapsulares. Na figura B, nós vemos aqui um infiltrado inflamatório linfoplasmocítico. Então, é um infiltrado no interstício. Então, você vê aqui, ó, preste atenção na minha setinha aqui, hein? De um lado aqui, túbulo, 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 túbulo e túbulo. E você vê que o infiltrado inflamatório expande e comprime o interstício. Então, isso também interfere. Na outra figura, na figura C, você vê que fica mais azulada essa imagem, porque é maior deposição de tecido conjuntivo fibroso. Então, uma técnica para confirmação de fibrose, para você ver com clareza o tecido conjuntivo fibroso. Ele vai corar de azul, que é tecido conjuntivo, coloração muito bonita. E aqui no D, nós vemos, olha só, uma perda da definição córtico-medular e uma irregularidade cortical decorrente desse processo crônico. Com certeza esse rim ele vai estar com a cápsula aderida. Qual figura você quer que mostre, Beatriz? A e B. Vamos lá. Figura A. Região aqui da superfície renal toda irregular decorrente do processo de fibrose. Isso, eventualmente, pode favorecer a ocorrência de um cisto, tá? Você vê que o córtex todo irregular,
todo irregular e empalidecido, embora tenha uma boa definição córtico-medular. Figura B. Toda essa região basofílica aqui, isso aqui tudo é infiltrado inflamatório linfoplasmocítico. Ah, então ele expande e comprime o interstício. Então você vê aqui túbulo, 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 aqui também túbulo e aqui também túbulo. Então ele comprime os túbulos, ele interfere também no funcionamento do rim, na função renal. Olha outro caso, que bonito isso aqui. Nefrite tubulointersticial crônica. Gente, na patologia, a doença às vezes é dita como bonito, tá? Na clínica não fala isso não, que o pessoal fica triste. Aqui, ó, na figura A, irregularidade nesse rim, cápsula aderida, gente, é nessas condições aqui. Então, olha, o que eu vi vocês confundindo em necrópsia, principalmente no início. A cápsula, ela tem que estar aderida ao rim? Sim, tem que estar aderida, não tem que estar solta. Se estivesse solta, a cápsula não teria por que estar lá no rim. Só que quando a gente fala cápsula aderida, é quando eu tento puxar essa cápsula, eu pego lá a pinça, pinço a cápsula, tento puxar, e vem com muita dificuldade. Em alguns casos, ele causa até uma destruição na superfície renal. Isso aqui é aderência de cápsula. Vocês podem ver aqui, ó, nessa ponta aqui, ó, que ele nem terminou de puxar toda a cápsula renal. Então, toda a superfície irregular, empalidecida, acinzentado, que é característico desse tecido conjuntivo, você corta, não tem definição córtico-medular, a pelve aqui parece que ela está um pouquinho dilatada, já não sei mais o que é o que, todo torto, todo irregular. O que eu posso fazer num caso de um animal desse? Olha, transplante renal, não tem mais o que fazer. Chegou nessa condição, é igual fígado. Fígado em fibrose, tem algo que eu posso fazer? Não. Se o animal ele tem essa lesão bilateral, qual que é a condução clínica? É você conseguir fazer hemodiálise, porque não tem o que ser feito, não recupera mais, tá, gente? Uma vez que tem fibrose, não tem como mais recuperar esse processo fibrótico de forma natural, nem com manipulação farmacológica, tá? Então, mais um exemplo aqui, ó, de nefrite tubulointersticial crônica. Olha que bonito, ó, figura A. HE, você vê que aqui tem um maior espaço entre a cápsula de Bowman e o glomérulo, mas onde está o infiltrado inflamatório? Olha só aqui, essa região basofílica. Estão vendo? Isso aqui é infiltrado mononuclear. Aqui, ó, quando eu aumento isso, eu vejo aqui, ó, esse infiltrado mononuclear, linfoplasmocítico, principalmente aqui, expandindo o interstício. Isso leva a uma disfunção renal. Aqui nesse glomérulo, você já vê que tem uma hipocelularidade na figura C. Presta atenção embaixo. Figura C. O glomérulo ele está mais eosinofílico, hipocelular. Então, isso aqui já inicia um processo de esclerose glomerular. Então, eu vou encontrar as coisas em conjunto? Com certeza. Veja só aqui, eu vejo infiltrado, aqui toda uma desorganização com algumas células fusiformes, isso aqui já é característica de fibrose, glomérulo eosinofílico com hipocelularidade, início, então, aqui de um processo de glomeruloesclerose. Então, é tudo junto, tá, gente? Por isso que eu comento com vocês que talvez em alguns casos é importante a biópsia renal, porque isso aqui tudo é só biópsia renal para ver. Pode ser que não tenha o que fazer, pode ser que não tenha realmente o que fazer. Vai ser uma informação assim, olha, o animal está enrascado, não tem muito o que ser feito. É isso aí e pronto. Não tem o que fazer, mas pelo menos você sabe o que até onde você pode ir com esse animal. Perfeito até aí? Alguma dúvida até aí, então? Eu acho que eu já estou chegando no final da aula, não é isso? Vocês que têm controle do número de slides aí? Processo neoplásico. Ah, não cheguei no final da aula, não. Ainda vou falar de proporção distal. Mas daqui a pouco a gente acaba, tá? É melhor assistir aula. Ah, tá chegando no final. Pessoal, é melhor assistir aula em casa ou assistir aula presencial? É, o pessoal tá triste, né? Mas assim a gente consegue pelo menos suprir os buracos, né?
Se a gente seguir dessa forma, vocês nem sofrem tanto. Conseguimos seguir legal dessa forma? Show de bola. Então, vamos lá. Neoplasia. Gente, o que vocês precisam saber sobre isso? Neoplasia em rim, tá? Vamos falar um pouquinho mais devagar, às vezes é força do hábito. Neoplasia em rim. Como o rim filtra muito, algumas neoplasias, elas metastatizam para o rim. Tá? Então, eu citei aqui carcinomas e sarcomas, mas eu encontro também várias neoplasias que são de origem linfóide e mieloide. Então, linfoma metastatiza, mieloma metastatiza. Tá? Então, virtualmente, qualquer neoplasia metastatiza para parênquima renal. Só um minuto, pessoal. Então, além dessas neoplasias que são derivadas de processos metastáticos, nós temos processos que são primários. Que vocês têm que gravar na mente de vocês daqui para frente. Toda neoplasia, ela pode se originar de qualquer tecido que tem naquele órgão. Então, eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho fibroblasto, pode ter um fibroma ou um fibrosarcoma. Eu tenho vaso, eu posso ter um hemangioma ou um hemangiosarcoma, certo? Então, neoplasia primária, origem mesenquimal, qualquer tipo de célula mesenquimal que está no rim pode se tornar uma neoplasia, certo? Gravem isso para o resto da vida. Então, o que pode acontecer de neoplasia no rim? Qualquer neoplasia, certo? Então, sempre tem que fazer a correlação com o achado histopatológico, tá? Diagnóstico de neoplasia, olha, eu peço com muito amor no coração de vocês, quando vocês se formarem, não fazerem o que eu vejo com muita frequência. Façam um diagnóstico histopatológico, não joguem no lixo. A única forma de você confirmar a neoplasia, traçar um prognóstico, um protocolo seguro, é você fazer histopatologia. Então, vocês veem aqui um caso de um carcinoma, várias formações no rim. Como é que eu confirmo se é um carcinoma? Histopatologia. Tem outra alternativa? Não tem, gente. Não tem. Certo? Seguindo aí, sistema urinário, porção distal. Estamos chegando próximo ao fim. Vou citar todas as doenças de todos os animais? Não. Então, estou trazendo ideias gerais de como funciona a lesão, o que nós podemos acontecer de principal, quais são as maiores ocorrências de problemas em gênito urinário, em urinário em específico, e depois vocês vão tendo aprofundamento tanto dentro da patologia, nas práticas, quanto nas outras áreas, nas clínicas também, tá? Problemas de desenvolvimento, o que eu posso ter envolvendo trato urinário distal? Aplasia, então não forma, hipoplasia, presença de ureter ectópico, o ureter, em vez de ele terminar dentro do rim, ele termina em um lugar desconhecido, entrou alguém desconhecido na reunião. E persistência do úraco. Então, vejam só, o caso de ureter ectópico. Então, eu introduzi um objeto no ureter e vejo onde ele sai. E, ó, cada um sai em uma porção. O ureter ectópico, ele está fora do local, da região anatômica que ele deveria estar. Por isso que eu falo para vocês, durante o procedimento necroscópico, olhe com cuidado e tire com cuidado questão de reprodutor, digestório e urinário. Por quê? Qual que é um hábito que vocês acabam criando? Pinça intestino distal, cólon, e corta bem na região do cólon. Se vocês fizerem isso, vocês podem destruir alguma estrutura, não consegue visualizar direito alguma estrutura do digestório, ou pode danificar alguma parte do urinário, tá, gente? Então, tentem tirar separado, para que vocês consigam fazer essas avaliações. Geralmente, os principais problemas que nós encontramos, não necessariamente o desenvolvimento, que esse slide está errado, que nós encontramos em distal, os principais problemas são relacionados com urolitíases. Urolitíases são pedras
em vesícula urinária, pedras em ureter, pedras em uretra, de uma forma simplista, tá? De uma forma leiga falando, tá? Isso leva a dilatação de ureter, então hidroureter, isso também é uma causa de hidronefrose, que é aumento do rim devido à dilatação pela produção de urina. Quando você tem, por exemplo, um quadro de hidronefrose, gente, vocês nem veem mais o rim dependendo de como ele dilata, vai ver só cápsula renal, vai ver uma formação gigantesca e um acúmulo de urina dentro dessa cápsula e esse tecido comprimido, tá? Urolitíase varia de animal para animal o tipo de alimentação. Oxalato, estruvita, depende de qual animal você está discutindo e qual é o tipo de alimentação que você está fornecendo. Que nós sabemos, pastagens ricas em fosfatos, então, geralmente o pessoal vai fazer um tratamento da pastagem e acaba jogando fosfato na superfície, isso não pode ser feito, fosfato tem que ser incorporado na terra para crescimento de pastagem. Se o animal se alimentar disso, ou o tipo de graminha está rica em fosfato, tem um desequilíbrio entre cálcio e fósforo, isso facilita a formação de urolitíase. Então, quadros de aumento na ingestão de fósforo, levando também à diminuição de cálcio, ou o inverso, o cálcio interferindo na absorção de fósforo, pode levar à formação de urolitíase. Magnésio também, alimentações com muito magnésio para felinos fornece a formação de cálculos, tanto que hoje vocês já olhem um exercício para vocês, quando vocês forem pets, com base, comprar ração, vejam, doenças, pacotes de rações para doentes renais, eles vão falando que tem uma baixa concentração de sal, eles falam que tem restrição de magnésio, percebam isso nos pacotes de ração daqui para frente, tá? Em alguns casos, você tem algumas pastagens que facilitam a formação de oxalato. Pessoal, não precisa gravar a tela, viu, gente? Pessoal, não precisa gravar a tela. Eu falei que eu vou disponibilizar a aula. Não precisa gravar a tela. Estou vendo gente gravando a tela. Não é para gravar a tela, certo? Não é para manter gravação da aula. Deixa eu achar a pessoa aqui. Perfeito. Cuidado para quem vocês passam esse tipo de link, hein, gente? Eu vou bloquear a pessoa na próxima vez que entrar. Qualquer coisa e qualquer irregularidade que vocês verem, vocês me informam. Beleza. Seguindo. Já estamos próximo do fim. Aqui, vocês têm A, B e C. Quadro de urolitíase, olha a formação desse urólito. Ele oclui todo a vesícula. A vesícula, você vê que ela está espessada, avermelhada, então começa a ter processo inflamatório. Isso leva também a um quadro de cistite. Aqui, em B, vários urólitos, isso leva a um processo obstrutivo, você vê que tem uma área de hemorragia aqui do lado, e aqui, em C, você vê a consequência da urolitíase. Então, você vê aqui nessa região superior aqui, um hidroureter. Estão vendo que bonito aqui? Hidroureter, e isso leva a uma hidronefrose posterior. Então, ele começou um quadro de hidroureter e ia progredir para um quadro de hidronefrose. Professor, o slide o quê? Diga, Michael. Está pequeno. Está para todo mundo pequeno? Foi? Foi? Foi para todo mundo? Show, vamos lá. Alguém acabou interferindo na nossa apresentação aqui, depois eu vou pegar a auditoria e vou rastrear quem fez isso aí. Tá, gente? Ó, só para informação de vocês, todo processo, ele tem processo de auditoria, o meu sistema é um sistema meu,
O Google Meet está liberado para todos os professores, tá, gente? Mas eu tenho alguns outros acessos aqui, tá? Bom, vocês viram as imagens do que eu apontei ou preciso repetir? Vocês viram as imagens ou repito? Beleza, vamos lá, de novo. As pessoas apontaram, eu já fiz a remoção da pessoa que estava fazendo bagunça aqui. A, B e C. Então, A, eu tenho um urólito, eu tenho um espessamento aqui da parede da vesícula urinária, então você vê que está avermelhado, isso começa a desenvolver um quadro de cistite. B, eu vejo vários, múltiplos, né, urólitos, hemorragia, a mucosa está avermelhada, tá? Isso leva a um processo obstrutivo. Essa obstrução leva a um hidroureter, essa dilatação do ureter, que pode levar a uma dilatação da pelve renal, tá? E aqui no final, você vê um quadro de hidroureter também, decorrente de um processo obstrutivo, um caprino. Então, você vê essa dilatação do ureter. Então, monobloco é bom? Não, porque você pode até destruir essa região. Então, eu recomendo, tirem com calma, tirem os conjuntos, tá? Para a gente conseguir avaliar todos os órgãos de uma forma bem clara, tá? Desordens inflamatórias são extremamente frequentes, dependendo da região, tem o seu nome específico. Então, cistite, ureterite e uretrite. Geralmente é visto mais em quem? Macho castrado, que pode ter um processo obstrutivo, alguma lesão. Mais frequente, sem dúvida, em fêmeas, geralmente fêmeas que têm anatomicamente uma proximidade da região perineal entre vulva e ânus. Quem são geralmente os animais mais predispostos? Então, porcas, né, suínos e bovinos. Por quê? Vivem mais tempo, principalmente bovino leiteiro, tá? Pare vários animais, isso leva a uma frouxidão de ligamento, e às vezes o animal então defeca e isso encosta em vulva e leva a uma contaminação, tá bom? Então, isso pode acontecer nesse tipo de animal com maior frequência. Então, geralmente é animal mais idoso com histórico de múltiplos partos, tá bom? Aqui um caso de cistite folicular, um processo inflamatório que leva há uma reação em vários focos, e aqui no caso nós temos uma hemorragia também, ó, vários focos hemorrágicos, e ele forma vários pontinhos, estão vendo? Esses pontinhos são agregados inflamatórios decorrentes de uma injúria constante. Por exemplo, eu tenho um quadro de cistite crônica, ele pode vir a formar uma cistite folicular, tá? E aqui, olha, um quadro, um exame histopatológico de cistite linfoplasmocítica. Vou mostrar para vocês o que é o quê. Vamos ver se vocês me acompanham aqui. Figura A, olhando lá para o meu mouse. Em cima, isso aqui que parece que está tudo desorganizado, está ainda próximo do normal. Isso aqui é epitélio de transição. Epitélio normal de bexiga, de vesícula urinária. Embaixo, vocês veem esse infiltrado basofílico. É um infiltrado linfoplasmocítico. Se é linfoplasmocítico, gente, é crônico. Você vê que ele expande essa região toda, comprime, em alguns casos ele já está próximo na região de lesão, início de um processo de ulceração aqui, do epitélio transicional, e no meio disso a gente tem esse tecido róseo aqui, e que isso aqui é colágeno, tá? Então aqui embaixo, ó, veja só, infiltrado inflamatório linfoplasmocítico, epitélio de transição, que é o epitélio da vesícula urinária, tá? E aí aqui você começa a ver algumas células morrendo, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é necrose, ó. Aqui e aqui. O núcleo pequenininho, picnótico, e aumento da eosinofilia dessa célula. Aqui também, aqui também. Você começa a ver essa necrose do epitélio da vesícula urinária. A hematuria enzótica, que eu comentei com vocês, intoxicação por planta, o pteridium participa disso aqui.
Vocês veem isso, às vezes o animal está visualmente bem, quando o bovino vai urinar, você vê aquela urina cheia de sangue. Então, isso aqui, quando faz a necrópsia desse animal, pode encontrar presença de hemorragia na vesícula urinária, com presença de coágulos também. O nome disso é hematúria enzótica em bovinos. Como é que eu faço a confirmação de qual é a planta tóxica? Você primeiro faz o exame microscópico se ele morreu, avaliação clínica e pesquise o pasto a presença de plantas tóxicas que condizem com esse quadro clínico, tá? Eu vi aqui uns repete, por favor, eu não sei se eu comi bola. A aluna que foi retirada, ela entre com o nome e entre novamente, que eu não tiro ela de novo, tá? Neoplasias em urinário. Pessoal, alguns pontos importantes. Não necessariamente a neoplasia no urinário, não necessariamente a neoplasia é no urinário, mas ela pode levar a um problema no urinário, desde que ela leve a uma compressão. Por exemplo, uma neoplasia prostática, uma hiperplasia prostática pode levar também a um quadro de hidronefrose, certo? Um exemplo, tá? Então, sempre tem que investigar tudo. Se for macho, olhem as glândulas do reprodutor, olhem região de glândula adianal, crescimento de glândula adianal pode comprimir região sacral, então o animal não consegue tanto defecar, quanto o animal também não consegue urinar, certo? Então veja se a origem é aquela mesmo do urinário. Como é que eu confirmo? Histologia, tá? Ao pessoal que, mais uma vez enfatizando, hein, pessoal que perdeu a aula, vou disponibilizar link da gravação, não precisa ficar desesperado, o pessoal que está com intermitência de sinal. Neoplasias locais, o que nós podemos encontrar? Carcinoma de células transicionais é visto com uma certa frequência. Carcinoma de células transicionais é aquele carcinoma que ocorre devido à formação neoplásica das células de epitélio de transição da vesícula urinária. Tá? Então, tem vários outros nomes que vocês vão encontrar. Então, qualquer célula do urinário pode virar uma neoplasia. Tá? Geralmente, qual é mais comum? Epitelial. Tá? Então, os carcinomas aí são vistos com muita frequência. Eventualmente, algum papiloma, mas carcinoma é muito frequente. Tumores mesenquimais. Leiomioma, então, é um tumor de musculatura lisa, pode ser visto, não é raro também, e os fibromas e fibrosarcomas, eles são vistos com muita frequência em diversos órgãos. Tá? Aqui um exemplo de um carcinoma urotelial, então ele acendeu essa região toda e acometeu toda a vesícula urinária. Então você vê toda a irregularidade da vesícula urinária, processo de hemorragia, isso também leva a uma cistite crônica, às vezes não tem uma coisa só, tá? Vocês veem que a serosa aqui, ó, toda serosa, ela já está toda avermelhada, arroxeada. Então, altera muito o órgão. Às vezes, não tem muito o que a gente fazer quando já chegou nessa condição. Chegamos ao nosso fim de aula, uma aula bem tranquila. Hoje, vocês são abençoados, porque semana passada vocês conseguiram ter aula comigo, essa semana também, então nós não tivemos perda nenhuma na brincadeira. Recomendo que leiam o capítulo 11 de Sistema Urinário. O que vão falar? Eu já recebi mensagem de outras turmas. Foram lá e contaram o número de páginas. Pessoal, a minha recomendação é recomendação de leitura sobre o assunto. Eu não vejo se tem muita ou pouca página. Para mim, isso não interessa. O que importa é que vocês estudem, que vocês aprendam o conteúdo. Vocês vão ver que a nossa discussão é limitada. No EAD também, não adianta eu ficar falando 4 horas seguidas, que fica muito mais pesado, inclusive, para vocês e para mim. Então, o ideal, eu vou ministrar aula, o importante é que vocês estudem, tentem fazer isso também com antecedência, quando vocês sabem qual vai ser a próxima aula, para a gente aproveitar esses momentos aqui de conversa. Vocês ficam mais desinibidos no ambiente virtual, costumam perguntar mais.
Então, pessoal que tem vergonha, aproveita esse momento, pergunta com maior frequência, tira mais as dúvidas. Eu já estou em contato com o Guerra sobre as próximas aulas. Não teremos avaliação por enquanto, vamos ver o que vai acontecer, quais serão as medidas. Realmente não acho que vai mudar tão cedo as coisas. PDF do livro, converse entre vocês, vou ver se algum colega tem. Eu sei que tem gente que tem PDF, não é dessa versão aqui que eu mostrei para vocês anteriormente. Essa aqui, essa é a 6ª edição, tá? Essa é a última. Eu sei que tem gente com a 5ª, não faz diferença se tem a 5ª ou a 6ª, tá? Eu tenho acesso a essa versão em inglês, em português não. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Possivelmente, então, o Guerra vai fazer um encaminhamento de questões para vocês responderem, e vou tentar entrar com ele numa live para responder dúvidas, para responder perguntas, qualquer coisa. O representante tem meu celular, meu WhatsApp, pode falar comigo, conversa comigo. Beleza, Rony? E vão se comunicando comigo qualquer problema, tá? Pessoal, aproveitaram bem, deu certo, deu para terminar a aula. Estamos no nosso cronograma redondinho, sem nenhum prejuízo. Acho importante, representante, dê feedback. Eu gravei a aula, então leva um tempo para salvar a aula no meu Drive. Eu tenho que fazer o upload e depois eu vou fazer um streaming para vocês, do link. Vocês vão poder acessar isso quando vocês quiserem. Só me deem um tempo, porque tem um certo delay aí para eu submeter esse material. Beleza? Mandar mensagem de madrugada de jeito nenhum. Você tá doido. De madrugada, nem a internet fica ligada. Rapaz do céu, nem brinca com uma coisa dessa. Pessoal, muito obrigado. Vou interromper minha gravação aqui. Deixa eu bloquear aqui a gravação.